Gente, a treta no Oriente Médio não para de crescer. Olha só, você deve ter ouvido falar que no domingo pelo menos 3 soldados americanos morreram e mais de 30 ficaram feridos em um ataque feito por um drone na Jordânia, né? Então, esse ataque, de acordo com o Biden, foi feito por um grupo apoiado pelo Irã, que opera na Síria e no Iraque. Isso pode ser considerado mais uma escalada na guerra? Com certeza. Foram pelo menos 150 ataques contra forças norte-americanas partindo desses grupos desde outubro do ano passado. E, gente, para de chatice de vir falar, foram só 3 americanos mortos e os 26 mil palestinos. Olha só, esse vídeo aqui é outro assunto. Se você quiser saber dos palestinos, da minha visão sobre a desproporcionalidade de Israel, tem vários outros vídeos meus falando sobre isso. Já falei 1000 vezes que eu acho que inocente não tem que morrer. Então aprende a interpretar e não vem lacrar. Bom, depois de fazer minha defesa antecipada nessa era do tribunal da internet, sobre o que eu quero falar? Sobre o que levou a relação entre Irã e Estados Unidos a chegarem nesse ponto, de estarem à beira de partirem para uma guerra direta. Porque tem muita gente sempre falando, né, que os dois países são inimigos, mas não explicam por quê. Olha só, a treta meio que começou assim. Em 1953, os serviços secretos, né, de inteligência dos Estados Unidos e do Reino Unido orquestraram um golpe de Estado no Irã para derrubar o primeiro-ministro que havia sido democraticamente eleito. Por quê? Porque o Ocidente tinha medo que esse governo nacionalizasse a indústria do petróleo iraniana. Aí, quem entrou no lugar dele? O Reza Pahlavi, um militar autoritário com ajuda ocidental. Aí você já tem aí uma parte da população que começa a ter ódio do Ocidente. E aí, o que acontece? Esse cara, o Pahlavi, ele começa com uma política de ocidentalização e modernização que enfureceu os grupos mais tradicionais e religiosos do país. Lembrando que mesmo naquela época, mais de 98% da população era muçulmana. Aí você junta isso, a desigualdade, corrupção, repressão, mais o fato de que o Shah, né, ele parecia um fantoche nas mãos do Ocidente. E isso alimentou o quê? Um sentimento nacionalista. Segura essa informação e esse momento de tensão. Eu falei que o Pahlavi era autoritário, né? Então, em 1964, ele mandou prender e exilar o Ruhollah Khomeini, um cara que era muito crítico ao seu governo. Esse cara ficou no exílio por 14 anos. Volta para onde a gente tava, né? Agora então, o Shah parecia um fantoche nas mãos do Ocidente. Quem voltou do exílio em fevereiro de 79 depois de 14 anos? O Khomeini, que é esse cara que criticava o governo. Aí, o que esse cara fez? Juntou uma galera que tava por aqui com o governo e foram protestar, fizeram greve. Resultado, o Shah caiu e foi fundada a República Islâmica, rejeitando tudo aquilo que remetia a uma sociedade ocidental, um regime completamente anti-Estados Unidos. Então você já tem aí uma relação que já começa a ir pro brejo. Tá pouco, amados? Então vamos piorar isso. Lembra do Shah fantoche ocidental que foi deposto? O que aconteceu com ele? Morreu? Não. Foi a vez dele ser exilado. E onde? Nos Estados Unidos. E os iranianos não gostaram nada disso. Então um grupo de estudantes iranianos ficaram muito revoltos com a situação e o que eles fizeram? Em novembro de 79, invadiram a embaixada americana em Teherã, capital do Irã, e fizeram 52 reféns. Essa crise durou quanto tempo? 444 dias. E por que eles fizeram isso? Porque eles queriam algumas coisas, que os Estados Unidos mandassem o Shah de volta para o Irã para ser julgado, assim como o dinheiro que ele tinha. E algo estimado aí em torno de 2 bilhões de dólares na época, o que seria mais ou menos 7 bilhões hoje. Algo que ele negou, né? Ele falou meio que assim, não passam dos 100 milhões. Além disso, eles queriam que os Estados Unidos pedissem desculpa por terem se metido em assuntos domésticos iranianos e por terem apoiado o regime do Shah. Tá, mas foram estudantes iranianos que fizeram isso. Por que os Estados Unidos ficaram com raiva do governo? Porque apesar do governo afirmar que não tinha envolvimento direto com esse sequestro, a reação do governo iraniano foi de expressar apoio aos sequestradores, de dizer inclusive que isso era um símbolo de uma luta contra o imperialismo norte-americano. E quem ainda falou isso foi o Ayatollah Khomeini, ou seja, a maior liderança do país. Então isso afundou ainda mais a relação entre os dois países. E qual foi o desfecho? Para resumir, em janeiro de 81 foram assinados os acordos de Argel, né, nos quais os Estados Unidos se comprometeram a não intervir politicamente ou militarmente nos assuntos domésticos iranianos e também descongelar recursos
investimentos iranianos no exterior. Aí o país concordou em libertar os reféns. Gente, é importante mencionar que mesmo com esses acordos, isso não resolveu as diferenças entre os dois países. Apesar dos Estados Unidos já terem reconhecido, né, historicamente, o seu papel no golpe de 53 no Irã, eles nunca se desculparam. E por que não? Porque esse envolvimento americano não pode ser atribuído apenas aos interesses econômicos, mas também a uma disputa de poder. O que estava acontecendo em 53 no mundo? Guerra Fria, disputa por poder e influência entre Estados Unidos e União Soviética. E nesse momento, os Estados Unidos queriam prevenir justamente a disseminação do comunismo. E a nacionalização da indústria petrolífera remetia à influência soviética e ameaçava os interesses ocidentais. Então, marcar presença na região impediria que a União Soviética o fizesse. Então, depois da Revolução Islâmica, houve um distanciamento entre o Irã e o Ocidente. Isso não significa que houve naquele momento uma aproximação automática entre União Soviética e Irã. O Irã, gente, ele desconfiava de qualquer superpotência. Então, durante a Guerra Fria, o Irã, ele meio que buscou uma política externa independente. Os dois só começaram a se aproximar depois disso. Mas agora, voltando para essa treta Irã e Estados Unidos. Então, primeiro, teve o golpe de 53, depois a Revolução Islâmica e a crise dos reféns. Aí, ao longo dos anos, o que aconteceu? Sempre quando acontecia algum conflito na região, Irã e Estados Unidos acabavam ficando em lados opostos. Os Estados Unidos apoiavam a Arábia Saudita e Israel, dois países que historicamente foram rivais do Irã na região. Pessoal, o Irã odeia tanto Israel que inclusive há indícios de que ele tenha ajudado a treinar o Hamas para os ataques agora de 7 de outubro do ano passado. Além disso, o Irã, ele tem exercido influência no Iraque, na Síria, Líbano. Lembra do Hezbollah, que tá lá no Líbano, apoiado pelo Irã? E também tem no Iêmen, né? Onde estão os Houthis agora, que é aquele grupo que tá aí atacando os navios, né? Que passam pelo Mar Vermelho e estão atrapalhando o comércio mundial. São apoiados também pelo Irã. Vou até abrir mais um parênteses aqui, gente, não me mata, porque esse assunto aí, ele tem muitos detalhes, que se a gente não fala, depois não faz sentido. Olha só, tô falando que o Irã, ao longo dos anos, se envolveu em vários conflitos na região. Você deve estar se perguntando por quê? É óbvio que cada conflito, né, que o país se meteu, tem uma justificativa própria, mas, pelo todo, dá pra tirar uma ideia também. Quais são esses motivos? Primeiro, o Irã, ele tem um desejo antigo de se colocar como potência regional. Então tem uma tendência de querer se meter nos assuntos dos outros. E ele encontrou no apoio a certos grupos que ele vê como aliados uma maneira de fazer isso. Então ele apoia esses grupos para expandir sua influência na região. Segundo, algo que eu falei várias vezes em várias entrevistas. O Irã é um país xiita, só 10% dos muçulmanos do mundo são xiitas, o resto é sunita. E o Irã gosta de apoiar esses grupos xiitas em outros países, como o Hezbollah, que eu já falei, e os Houthis, né, os treteiros do momento no Iêmen. Terceiro, o Irã vê países como Estados Unidos e Arábia Saudita como ameaças e enxerga qualquer ação desses países na região como uma tentativa de minar os interesses iranianos. Gente, por que o Irã apoia o Hamas, que nem é xiita? Porque ele tem essa estratégia de sempre fazer uma proxy war, que é uma guerra por procuração, no qual o país não entra em confronto direto com o inimigo, mas meio que pede para alguém entrar. Quarto ponto, eu diria que talvez, por se sentir um pária na região, ele também acaba ficando sempre na defensiva. Então o país meio que gosta de fazer bullying com os outros para ninguém chegar perto. Bom, voltando agora para onde eu tava, né? Então, todos esses conflitos que aconteceram na região ao longo dos anos também colocaram os Estados Unidos e o Irã em lados opostos. O que mais ajudou os dois países a se afastarem ainda mais, se é que é possível? O programa nuclear iraniano. Eu sei.
Na década de 50, 1950, logo depois do golpe, foi iniciado um programa pelos Estados Unidos chamado de Átomos pela Paz, que tinha aí como foco desenvolver energia nuclear para fins pacíficos. Acontece que depois da Revolução Iraniana de 79, o Ocidente começou a suspeitar das intenções do país. No começo dos anos 2000, houve aí uma desconfiança internacional em relação ao programa, depois que foi revelado que o Irã tinha instalações secretas para o enriquecimento do urânio. E o urânio, tô me sentindo aqui um professor de química, né? Então, ele pode ser usado tanto para fins pacíficos, ou seja, para produção de energia, quanto para fins militares, ou seja, para fazer bomba. E o Irã sempre dizia que esse programa tinha fins pacíficos, ou seja, para energia ou para fins médicos, e que inclusive o país tinha direito a isso, já que ele era signatário do TNP, que é o Tratado de Não Proliferação. Os países preocupados com isso tentaram pressionar o Irã por meio de sanções para machucar a economia do Irã e forçá-lo a abandonar esse programa. Até o Lula, gente, em 2009, 2010, tentou mediar um acordo entre Irã e Estados Unidos. O Brasil e a Turquia conseguiram assinar as declarações de Teherã, que diziam basicamente que o Irã iria enviar urânio com baixo enriquecimento para a Turquia em troca de uma quantidade de urânio enriquecido para fins médicos. Isso não foi bem aceito e o Conselho de Segurança da ONU impôs ainda mais sanções contra o Irã. Apesar do troféu joinha, né, que o Brasil queria por ter tentado fazer uma diplomacia sul-sul, isso tudo foi visto pelo mundo como um comportamento meio que ingênuo do Brasil, ou pegando leve demais com o Irã. Meio que vão passar um paninho ali para acalmar e a gente ganha um parabéns por isso. Aí, em 2015, final do governo Obama, os Estados Unidos com o Reino Unido, França, China, a Rússia e a Alemanha fizeram o Irã concordar em limitar o seu programa nuclear, reduzir a quantidade de reserva de urânio e permitir inspeções internacionais em troca de alívio nas sanções econômicas. Esse acordo nuclear ficou conhecido como Plano de Ação Abrangente Conjunto. Aí, o que aconteceu em 2016? O Trump foi eleito e deu uma guinada na política externa americana. Uma das coisas que ele mudou foi justamente aí de tirar os Estados Unidos desse acordo nuclear. Por que ele fez isso? Porque, segundo ele, não estava adiantando nada. Esse plano não estava, por exemplo, impedindo o Irã de criar armas nucleares e não conseguia sequer impedir o Irã de criar um programa para desenvolver mísseis balísticos ou de se envolver em outros conflitos na região. Então, o Trump achou melhor voltar com as sanções para pressionar o país a aceitar um outro acordo mais abrangente. A situação ficou meio que nessa desde então. Aí, o que aconteceu em outubro do ano passado? Ataques do Hamas contra Israel, que respondeu da maneira como a gente tem acompanhado. Os proxies iranianos, ou seja, aqueles grupos apoiados pelo Irã na região, para mostrarem apoio ao Hamas e também para desestabilizar aquele processo de paz para o qual a região estava caminhando, como eu disse no começo do vídeo, fizeram pelo menos 150 ataques contra forças norte-americanas. Isso desde o ano passado. Qual é o diferencial agora? Que esses ataques de domingo na Jordânia, pela primeira vez, deixaram 3 americanos mortos, algo que até então não havia acontecido. Esse ataque aconteceu em uma instalação conhecida como Tower 22, que fica ali perto de uma tríplice fronteira entre Jordânia, Iraque e Síria. E ele foi reivindicado por um grupo no Iraque, que é ligado à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, que tem aí o costume de apoiar esses grupos tanto na Síria quanto no Iraque. Esses ataques, eles têm pressionado o Joe Biden a responder de forma mais firme, né? Com republicanos, ou seja, políticos que vão apoiar o Trump nas eleições falando: retalia, acerta o Irã já. O próprio Trump aproveitou disso para dizer que tudo isso está acontecendo por conta da incompetência do Joe Biden, né? Que o mundo tá aí à beira de uma terceira guerra também. Sendo que eu falei para vocês ali no começo do vídeo que até existia um acordo que estava mais ou menos segurando tudo, só que quem tirou os Estados Unidos do acordo foi o próprio Trump. Então, assim, onde nós estamos agora? Em um momento no qual uma resposta militar mais robusta provavelmente vai ser necessária, já que esses ataques esporádicos, né, americanos, não têm acalmado esses grupos aliados do Irã.
Só que, o que acontece? Uma resposta mais firme também pode escalar demais esse conflito. Por quê? Porque qualquer ação militar tem riscos. Isso tudo acontece em um momento no qual um acordo está sendo negociado pelos Estados Unidos e países aliados para negociar aí uma pausa mais duradoura entre Israel e Gaza em um acordo aí em relação aos reféns que ainda estão presos. Em outras palavras, se o Irã e os Estados Unidos começarem a trocar ataques agora, não só piora tudo, como qualquer possível solução para a guerra entre Israel e Hamas, né, por mais que fosse temporária, também vai por água abaixo. Então é isso, né, quase o episódio inteiro de uma série de tão longo esse vídeo, mas é assim que a situação chegou até aqui e a gente continua a acompanhar.